Olá, irmãos, bem-vindo a mais uma escola dominical. Nós estamos aí na série Limites, estamos falando do limite no casamento e hoje nós vamos dar sequência a esse tema tão importante para o nosso relacionamento conjugal e para o nosso relacionamento familiar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a comunhão, ela é a essência do casamento. A comunhão não é um sonho, a comunhão ela é o desígnio de Deus para o casamento. Quando nós lemos a história de Adão e Eva, desde o Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele está falando já dessa comunhão. O pré-requisito para a comunhão é você ter duas pessoas completas. Hoje nós vamos quebrar um paradigma que se criou, né, que casamento é para complementar o outro, né? Muitas vezes eu também tive esse entendimento, mas hoje eu percebo que, na verdade, esse não é o projeto de Deus para o casamento. Quando você casa pensando em ser completado pelo cônjuge, você já entra buscando alguma coisa que complete você, e esse não é o propósito de Deus para o casamento. Não é o casamento que vai fazer alguém completo. Se você não está completo, o casamento não vai fazer isso, porque não é o propósito do casamento. O que é casamento? Casamento é onde existe duas pessoas completas que se unem para criar um nós maior do que os eus em questão. Eu tenho falado com os casais, eu percebo que os grandes problemas conjugais que acontecem, o que aparece aqui no escritório, geralmente os casais, eles não aprenderam a falar nosso, nós, eles sempre falam meu, seu, dele. E então, enquanto nós não aprendemos essa linguagem do nosso e do nós, o nosso casamento vai ter problema. O casamento é essa matemática louca, né? A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Então, é mais um mais um é igual a 1. Essa é a matemática da Bíblia. Eu vou falar alguns pontos aqui importantes, a diferença entre completar e complementar. O casamento ele não foi planejado para que você se torne uma pessoa inteira, mas para dar à sua inteireza uma nova gama de experiência. Ou seja, eu sou um inteiro na relação e a partir do casamento eu vou com a minha esposa ter novas experiências. Então o fator primordial para serem uma só carne é cada uma dessas partes ser completa, ser madura antes de se unir. Então você nunca deve casar para tornar-se um homem. Agora eu me tornei um homem, eu casei. Não, você torna homem e casa. Então o homem, você entra no casamento completo, totalmente completo. Então vamos falar sobre o que é complementar. Complementar significa trazer diferentes perspectivas, talentos, habilidades, experiências e outros dons para o relacionamento e formar uma parceria. Então vou repetir isso: complementar é trazer diferentes perspectivas, ou seja, eu tenho os meus talentos, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho os meus dons, eu trago isso para a relação, minha esposa traz isso para a relação e nós formamos uma parceria, e isso a gente chama de complementar. Então não é completar. Então qual que é a diferença? Completar-se significa usar a outra pessoa para compensar a própria imaturidade. Isso é impossível. Então eu tenho uma imaturidade, eu tenho uma deficiência e eu procuro no casamento suprir essa deficiência minha. É muito comum, falando agora de personalidade, se você é uma pessoa mais tranquila, mais sossegada, é muito comum você procurar uma esposa mais dinâmica, né, mais decidida, que tem iniciativa. Isso é interessante, mas isso não significa completar, significa exatamente complementar. Então eu tenho as minhas habilidades, ela tem as habilidades delas e nós vamos vivendo isso de forma diferente numa parceria. Então é comum as pessoas se casarem para compensar alguma coisa que falta no seu próprio caráter. Não se iluda. O casamento não tem esse propósito de compensar um desvio de caráter do meu cônjuge, uma fraqueza do meu cônjuge. Não vai funcionar. Eu vou falar agora sobre áreas que o casamento não pode compensar, em hipótese alguma. Primeiro, você precisa ser uma pessoa completa
para você poder encontrar comunhão de fato com o seu cônjuge. Existem algumas características que são básicas, né? São fundamentais da personalidade humana, mas não são complementos, elas são essenciais para formar uma pessoa completa. São coisas básicas que não podem deixar de existir. Então nós vamos falar aqui sobre essas áreas que não podem compensar, capacidades que ambos os cônjuges devem ter e não podem ser pedidas emprestadas. Primeiro, envolver-se emocionalmente. O marido tem que ter essa iniciativa, essa capacidade de se envolver emocionalmente. Ele não pode pedir isso emprestado ao seu cônjuge. Segunda coisa, abrir-se e expor os seus sentimentos. Há uma história, né, em casamento, a mulher fala mais de sentimento que o homem, isso é muito natural, ou seja, usamos isso para justificar. É óbvio que a mulher, desde criança, ela sempre aprendeu a falar mais dos seus sentimentos do que o homem, mas isso não justifica o fato do homem não abrir e expressar os seus sentimentos. Se você tem dificuldade, você tem que trabalhar isso, porque você fala com as pessoas, você conversa com os amigos, você fala de tanta coisa, você é desembaraçado para falar de tantos assuntos, fala de política, de futebol, você fala de tanta coisa, por que você se fecha na hora de falar dos seus sentimentos? Então você não pode pedir isso emprestado. Fala, mas a minha mulher já faz por mim, já faz por ela. Não vai funcionar. Terceiro, ter a dose certa de força e determinação. Meu marido não toma iniciativa, minha mulher não faz nada. Isso não justifica. Então, o cônjuge ele tem que ter essa dose de força e de determinação. Tanto o homem como a mulher tem que desenvolver isso. Obviamente, num dado momento, a mulher pode exercer mais força e mais determinação do que o homem, dependendo do estado emocional que ela está vivendo. Mas tanto o homem como a mulher tem que ter essa dose. Dizer não. Casamento, onde um sempre diz não, o outro sempre diz sim, não vai funcionar. Pode até funcionar um tempo, mas não vai perdurar. Então, o casamento tem que ser esse ambiente onde tanto o homem como a mulher tem a liberdade e o compromisso de dizer não. Muitas vezes o dizer não é medo de não ser, de ser desagradado, é medo de não ser compreendido, mas casamento é esse ambiente onde é preciso haver essa disposição. Quinto, ter iniciativa e disposição. Muitas vezes, ou geralmente os casamentos que aparecem aqui com problema é porque sempre é a mesma pessoa que toma as decisões, as iniciativas e que tem disposição. Então isso tem que acontecer tanto com o homem como com a mulher. Sexto, ter o mínimo de organização. Nós estamos falando aqui de coisa que você não pode pedir emprestado ao seu cônjuge. Isso tem que estar na sua personalidade. E esse ponto é muito interessante. Muitas vezes, numa relação, um é organizado, o outro é desorganizado. Tá, mas isso vai definir um padrão, uma característica, uma personalidade? Não. Você tem que se esforçar para você ter um mínimo de organização também. Algumas pessoas, elas lidam melhor com a organização. É mais fácil para elas organizar tudo, mas isso não dá você o direito de ser desorganizado. Sétimo lugar, ser prático, mas não perfeito. Obviamente, a perfeição ninguém tem. Quem fica o tempo todo, né, tentando buscar a perfeição está doente. Isso é uma compulsão, é uma forma de compulsão, é um transtorno, a gente chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, como alguém tem essa necessidade de perfeição. Geralmente ela está tentando compensar alguma falha de caráter ou algum trauma que ela sofreu. E ser prático, né? Cada um no casamento tem que ter a sua praticidade. 8. Aceitar as imperfeições e ter boa vontade e tolerância. Muitas vezes a mulher fica o tempo inteiro aceitando a fraqueza do marido, a ira do marido, mas e ele? Ele não aceita as fragilidades dela, ele não tem boa vontade, ele não tem tolerância. Muitas vezes quem exerce a tolerância na relação é a mesma pessoa, ou é a mulher ou é o homem. Então o casamento é esse ambiente onde ambos precisam desenvolver, aceitar as suas imperfeições, ter boa vontade e ter tolerância.
Nono, preocupar-se. O marido deu hora de chegar em casa, ele não chega, a mulher começa a ficar preocupada. Sempre a mulher exercendo a preocupação com o marido, e o marido às vezes não faz isso. Então, numa relação onde apenas uma pessoa se preocupa, vai ter problema. Então, os dois precisam desenvolver isso. 10º, pensar por si mesmo e expressar opiniões. Muitas vezes, um cônjuge é anulado na relação, ou ele se anula ou ele se sente anulado na relação, ele não emite mais opiniões, o mínimo de opinião ele não emite mais, ou ela, nem para escolher o restaurante para jantar, ele tem coragem ou ela tem coragem de fazer. Então, pensar por si mesmo, muitas vezes eu estou dependendo do que o outro pensa. Às vezes a gente até acha que isso é uma submissão saudável, quando na verdade é uma falta de personalidade. Então, tanto o marido como a mulher precisa aprender a pensar por si e expressar as suas opiniões. E tem marido que é covarde, né? A mulher tem uma decisão para tomar, o marido fica calado, a mulher se sente na obrigação de tomar a decisão, aí dá errado e diz: a decisão foi sua, mas a omissão foi dele. 11º, aprender a crescer. Quanto tempo nós passamos na relação errando no mesmo lugar, lidando com um problema do mesmo jeito e não crescemos. O tempo está passando, o tempo não para, mas o marido e a mulher, eles simplesmente se recusam a crescer. Então é muito comum, eu atendo um casal, depois de 5, 10 anos eles voltam com um problema, às vezes o mesmo problema, e você percebe que passaram-se 10 anos e eles continuam no mesmo lugar, eles não cresceram. 12º lugar, assumir riscos. Obviamente, sempre tem alguém mais ousado, mais doido na relação, né, mais corajoso, mais irresponsável e acaba assumindo mais riscos. Mas num casamento, numa relação, eu não posso transferir para o meu cônjuge o assumir riscos, eu tenho que assumir também. Então, esse é um casamento equilibrado. 13º, entender e usar os próprios talentos. Muitas vezes você tem alguém que é mais prestativo na relação do que o outro, alguém que se dá mais do que o outro. Então eu preciso usar os meus talentos para poder servir na relação. 14º, ser responsável e perseverar. Eu não posso esperar que o meu cônjuge assuma as responsabilidades. Eu tenho as minhas responsabilidades e eu tenho que perseverar nelas. 15º, ser livre e não controlado por fatores externos e internos. Algumas pessoas, simplesmente, elas perderam o domínio da vida delas. Pessoas e coisas externas são capazes de dominá-las. Então, eu tenho que ter controle sobre determinadas coisas. 17º lugar, ser espiritual. Quem é espiritual na sua casa? Muitas vezes eu quero falar isso aqui porque é uma verdade que nós identificamos aí como pastores nas igrejas, o quanto as mulheres são mais dedicadas à oração do que os homens. Como as mulheres se empenham mais no compromisso espiritual, sacerdotal da casa, quando na verdade isso devia ser do homem. Então, às vezes, o nível espiritual do homem com a mulher é muito desigual. A gente está muito preocupado com o nível cultural. Uma pessoa culta, inteligente, graduada, casa com uma pessoa semi-analfabeta, vai dar problema. Então a gente está falando de cultura. Mas e esse desnível espiritual que existe entre o cônjuge, né? Então é muito comum o marido, às vezes, ele está terceirizando a vida espiritual da casa, ele está entregando isso à responsabilidade da mulher ou vice-versa. Agora, se você está casado com alguém que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo, não tem a prática da intimidade, com Deus é diferente, mas onde dois são cristãos, é inadmissível esse desequilíbrio espiritual que existe. 17º lugar, ter senso moral. Cuidado com as brincadeiras. Já atendi esposa machucada. Pastor, meu marido tem umas brincadeiras bobas, sem graça, faz coisa que me machuca, que me chateia. E ele dá grandes gargalhadas. Poxa, você está feliz com o infortúnio do seu cônjuge? É claro que o casamento é um ambiente para a gente estar descontraído, brincar, mas daí você perder o senso moral, não pode. E último, viver com inteligência, né? Eu
como homem, minha esposa, como mulher, nós precisamos viver com inteligência e não terceirizar isso. Essas características humanas que todos nós detemos, mas nem todos nós somos capazes de manifestá-las. O que se valoriza e o que se ganha? Isso é outro ponto muito interessante, ou seja, o que você valoriza é o que você vai ganhar. Só nos acontece aquilo que nós toleramos. É muito interessante, eu li há muito tempo uma frase do Murdoch, ele diz o seguinte: não reclame daquilo que você permitiu. Às vezes a relação, você vai permitindo coisas do seu cônjuge na relação e você pensa, ele vai melhorar, eu vou mudá-lo e tal, mas você começou a permitir isso lá atrás e agora isso ganhou uma proporção gigantesca e você não consegue superar isso. Então guarde isso no seu coração, só nos acontece aquilo que nós toleramos. As coisas desagradáveis, elas acontecem na nossa vida à medida da nossa permissão, principalmente no casamento. Muitas vezes nós estamos permitindo no casamento o que nós não deveríamos permitir. Eu tenho aprendido na vida que só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que só pensam no que querem e elas passam a vida desejando, mas nunca conseguem, e as que pensam mais no que é preciso para conseguir aquilo que elas querem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir tempo, eu tenho que investir dinheiro, eu tenho que investir energia, esforço e outros recursos para eu implementar 5 coisas na minha vida, e essas 5 coisas eu vou falar no próximo domingo. Amar a Deus, amor entre você e o seu cônjuge, a sinceridade, a fidelidade, a compaixão, o perdão e a pureza. Desculpe, mas são 7 coisas e nós vamos falar sobre isso na próxima aula, você não pode perder. É muito importante, tudo na nossa vida conjugal começa com esse ponto mais importante que é amar a Deus. Se você realmente ama a Deus, o seu casamento com certeza vai ter um outro direcionamento, tá bom? Deus abençoe sua vida, não esqueça que nós temos o culto agora presencial às 10 da manhã e à noite às 19 horas, tá bom? Deus abençoe você.